Pessoas como eu não sabem se a gente descende de reis, de rainhas, de grandes generais da guerra africana, de grandes artesãos. Nas escolas a gente quase nunca fala sobre escravidão. Você sai sempre com aquela ideia de que o escravo ele aceitou a sua condição, que ele era inferior, que tudo foi resolvido no Brasil depois que a abolição chegou, né? Até um dia que eu descobri que houve essa queima e alguns historiadores mais tradicionais ligados ao Rui Barbosa dizem que ele queimou todos os documentos que haviam sobre a escravidão em registros no Brasil. Ele solicitou essa queima quando ele foi ministro aqui no Brasil, para impedir que os fazendeiros e escravagistas exigissem esse ressarcimento do governo, né? Eu pesquisei até em bibliotecas digitais isso, jornais da época falando sobre essa queima, comprovando que a queima existiu. O que acontece é que o movimento abolicionista brasileiro também, ele acreditava que a escravidão, assim como todas as outras partes da sociedade, era uma infâmia para o nosso país. Eles olharam para essa queima como uma forma de destruir essa mácula. Eles achavam que a escravidão colocaria os descendentes dos escravizados numa situação de infâmia para o resto da vida enquanto esses documentos existissem. Então, olhando esses registros históricos, é possível perceber que eles falavam de exterminar essa infâmia, exterminar essa mácula, impedir que os negros, os descendentes escravizados mantivessem essa depreciação que a sociedade escravista deu para eles. Infelizmente, isso não aconteceu, né? Porque eles apagaram não só registros de escravidão, que eram importantes, mas eles apagaram a chance de pessoas como eu, que sou afrodescendente, de reconhecer as nossas origens, de repente entender se meus ancestrais vieram do Congo ou vieram de uma outra região, vieram do Egito, se eu sou descendente de um rei, de um grande historiador africano, de alguma coisa nesse sentido, sabe? Eles destruíram essa conexão que a gente tinha com todo o nosso passado, uma destruição que foi efetivamente planejado. E eles também não destruíram só a história de quem foi escravizado, mas também a história de quem escravizou. A gente vive uma sociedade hoje que tem muitas pessoas que se beneficiaram da escravidão, né? Pessoas que são políticos, são grandes empresários, são influentes na arte, na música, são influentes na televisão e que são descendentes de pessoas que foram escravistas, que a gente não conhece, não consegue conectar o seu nome hoje ao passado porque esses documentos foram totalmente destruídos. A gente não consegue saber quantos escravos cada uma dessas famílias tradicionais brasileiras tiveram, onde foram os seus engenhos, onde foram as suas fazendas. Essa queima ela realmente colocou uma nuvem, ela trouxe o obscurantismo para a história do afro-brasileiro. A cultura pop hoje ela precisa muito de um imaginário novo, né? Observando alguns personagens históricos que foram apagados, não totalmente apagados, foram silenciados, né? Porque eles existem pessoas que contam sobre esses personagens. Eu mesmo escrevi sobre alguns deles no meu livro, Rastro de Resistência, que ainda não estão no imaginário popular, ainda não atingiram o mainstream, né? Eu posso contar, por exemplo, do Chico Rei, que foi um rei do Congo que foi escravizado aqui em Minas Gerais, cidade que hoje é conhecida como Ouro Preto. Ele tem uma história fantástica. Eu costumo dizer que ele foi o inventor do Black Money no Brasil, porque ele recebeu a visão de Santa Ifigênia lá numa das minas. Ele trabalhava no garimpo e a Santa Ifigênia disse para ele que a saída para a escravidão, para aquela situação, seria através do ouro. O Galanga, que é o verdadeiro nome do Chico Rei, ele começou a garimpar e juntar pó e minério de ouro no seu cabelo. Aí toda vez que ele lavava o cabelo à noite, escondido, ele tinha um pouquinho de pó de ouro que ele ia juntando e somando uma quantia, que com essa quantia ele comprou a alforria dele, do filho dele e de vários outros amigos para construir um verdadeiro império que é celebrado na Congada até hoje em Ouro Preto. A história do Chico Rei me faz pensar que a gente poderia ter uma verdadeira Wakanda brasileira. Imagina um cara que conseguiu juntar tanto ouro e libertar tantas pessoas negras. O que ele poderia fazer com esse ouro, né? Se até hoje ele tivesse comprado a cidade inteira de Ouro Preto e tivesse construído ali um verdadeiro império cultural ali do seu povo. Acho que isso é um pensamento muito bacana.
bacana e que até inspira a gente a olhar para o futuro e pensar futurismo a partir dessas nossas referências brasileiras, né? E tem a história da Zacimba Gaba, né? Zacimba, uma rainha de Cambinda que chegou ao Brasil também ali por volta de 1690 e que todos os outros negros que estavam em senzala reconheceram a realeza dela. Isso fez com que o barão tinha sequestrado e tinha comprado ela, começasse a querer usar a proximidade que ela tinha com os outros negros da senzala de uma forma para subornar eles, de uma forma para exigir que eles obedecessem cada vez mais. Ele levou ela para a Casa Grande, trancou ela lá, estuprou ela, fez coisas horríveis com ela, exigindo que os outros negros escravizados obedecessem a ele cada vez mais. E foi assim que eles articularam um plano com uma coisa chamada pó de amansar senhor, cabeça de jararaca torrada, moída, que eles davam na comida, colocavam na comida dele aos pouquinhos. Isso, ao longo de meses, fez com que ele desfalecesse e morresse. Nessa hora, Zacimba estourou a Casa Grande e todas as outras senzalas e se tornou uma rainha guerreira. Montou um quilombo, se tornou a rainha desse quilombo. Toda vez que um barco chegava e atracava com novos escravos lá no Espírito Santo, ela e todo o seu quilombo invadiam esse barco como piratas e impedia que esses negros fossem descarregados ali no Espírito Santo. Quando eu penso em afrofuturismo, particularmente, eu estou olhando para essas referências de Benedito Meia-Légua, de Gangazumba, de Aqualtune, de Zacimba e de várias outras, e de vários outros heróis que não necessariamente eram quilombolas, mas que também fizeram parte da história afro-brasileira. Eu quero olhar para todos eles com uma nova perspectiva, uma perspectiva de heróica, uma perspectiva de sucesso, uma perspectiva que possa repovoar o imaginário afro-brasileiro, não só afro-brasileiro, mas todo o imaginário do nosso país, para destruir os estereótipos que foram colocados pelos colonizadores na nossa mente. É muito complexo a gente dizer definitivamente o que é afrofuturismo, mas ele pode ser a interpretação da experiência de vida negra, olhando para a tecnologia, para a política, e ele é um movimento não só artístico, mas ele é um movimento social mesmo. O afrofuturismo ele nasceu de exposições de arte, de moda, e depois de um tempo ele começou a ganhar literatura e ocasionalmente o cinema, né? Então, esse movimento político, social, que envolve a experiência de vida negra e a reinterpretação das nossas próprias histórias e principalmente uma nova interpretação do futuro.